Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. E hoje eu estou aqui com o senhor Jonathan de Souza e com a Mari maravilhosa. Mari Maravilha! Nós já gravamos um episódio com a Mari, dedicado um pouquinho aí da trajetória dela. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a Mari e a vida dela aqui na Nova Zelândia, tem vídeo dedicado pra isso. Mas esse vídeo, galera, é dedicado exclusivamente pra você que tá aí, quer fazer intercâmbio, seja pra Nova Zelândia, pra qualquer outro país. A Mari é especialista em intercâmbio, já tem muitos anos de experiência com isso. Ela vai compartilhar com vocês o passo a passo para fazer intercâmbio, tudo que vocês precisam saber. Então fiquem até o final, que esse podcast vai valer muito a pena e vai te ajudar muito. E no final tem dúvida da galera, né? E no final tem dúvida. Se vocês tiverem mais dúvida, coloca aí no comentário. E se você não é inscrito nesse canal, já aproveita, já se inscreve. Dá aquele like para ajudar o nosso canal a crescer e a gente ter mais conteúdo legal para vocês. E é isso, mas sem mais delongas. Sim. E manda as perguntas que eu volto pra responder mais perguntas. Com certeza, que você mora aqui perto agora, né? Então, Tô aqui pra isso. não tem desculpa. Sim. Clarinha, você falou de intercâmbio, né? No outro episódio eu falei bastante de como que eu vim pra Nova Zelândia e tem tudo a ver com a Kiwi. Eu já trabalhava na Kiwi Education no Brasil, eu era consultora de intercâmbio lá. Vim pra Nova Zelândia para ser gerente. A gente tem uma equipe super bacana no Brasil e aqui na Nova Zelândia também. E hoje a Kiwi Education, ela é a assessoria educacional para intercâmbio na Nova Zelândia, no Canadá. Na Nova Zelândia, no Canadá, no Reino Unido, na Austrália e Irlanda. Então, eu acho um tesão trabalhar com intercâmbio. Eu acho que é muito legal, é muito gostoso. Tem tudo a ver com viagem, tem tudo a ver com o sonho das pessoas. E como a gente vê, né, as mesmas coisas, meio que as mesmas dúvidas, as pessoas querendo saber o processo. A gente começa a identificar, sabe, os casos, assim, começa a entender qual que é o caminho das pedras ali, assim. Então, mesmo que o objetivo da pessoa seja diferente, mesmo que seja um perfil de pessoa diferente, tem algumas coisas que se repetem em todos os casos, assim. Tem algumas coisas que fazem sentido se você quer fazer o intercâmbio de inglês de curta duração ou se você quer vir fazer um PhD, por exemplo. Tem coisas que são iguais, assim, para todo mundo. Então, sou curiosa para saber as perguntas do pessoal. Vamos lá. Eu pensei que como a gente ia falar sobre o passo a passo, então eu já vim para estudar. E eu vou te falar um pouquinho das dúvidas que eu tive. O Jonathan também já estudou aqui. Uhum. E eu acho que com certeza vai ser a dúvida de muitas pessoas. Fechou. Quero fazer intercâmbio. Estou a fim de mudar de país, estudar inglês. Na sua opinião, qual a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer? Tá. Primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer é ela começar a pesquisar. E aí existem muitas formas de pesquisar. Por exemplo, o podcast é uma dessas formas de você ouvir experiência de outras pessoas, você ouvir dicas e tudo mais. Existem muitas formas, eu não acho que tem uma forma que é certa, uma forma que é errada. Você tem que entender aquilo que funciona melhor pra você. Mas eu acho que quanto mais clareza você tem do que você realmente quer, mais fácil vai ficando. Porque tem muita gente, a gente até brincou assim antes da gente começar a gravar, né? Tem gente que chega na consultoria e fala assim, eu tenho vontade de estudar, pode ser decoração de interiores, ou então biomedicina, ou então business, ou então veterinária. Você fala, não é porque você tá fazendo um intercâmbio que é um shopping de carreira, sabe? Você tem que guiar um pouco o que você está fazendo. Então, acho que quanto mais você pesquisa, quanto mais você começa a explorar sobre o assunto, mais vai ficando claro para onde você quer ir, o que faz sentido para você, sabe? O que você realmente quer fazer ou não. Então, acho que o primeiro passo, assim, de todos um dia eu acordei e falei, cara, quero fazer um intercâmbio. O que eu tenho que fazer? Acho que é começar a pesquisar mesmo, sabe? E na minha opinião, a coisa mais interessante pra quem tá ali no zero, assim, no comecinho, é ouvir histórias de outras pessoas. Porque muitas vezes você se identifica, né? Você fala, essa pessoa tem uma trajetória parecida com a minha até esse momento, sabe? É isso que eu quero. Porque, cara, tem coisa que não vai servir pra você também. E tudo bem, né? Tem gente que vai fazer uma viagem, vai fazer, sabe, um projeto de vida que não tem nada a ver com o que você quer. E tudo bem, tem muitas opções, assim. Então, acho que a primeira coisa é começar a pesquisar, se imergir, assim, nesse mundo mesmo e começar a entender um pouco melhor do que você quer. A consultoria, ela serve para te dar um norte também em relação a isso. Mas a consultoria, ela não é um vocacional, sabe? Uhum. Então, se a pessoa chega para mim e fala, eu quero fazer um curso ou de veterinária, ou de design, ou de business, eu não vou passar para ela 50 opções de curso, porque não existe isso, sabe? A gente vai te ajudar com a matrícula, a gente vai te ajudar com toda a documentação necessária, mas você tem que afunilar um pouco mais, assim. O que vocês fazem, assim, na consultoria em específico? Você falou 5 países ali, né? Vamos supor assim que eu tô escolhendo, sei lá, Austrália.
Aí, sei lá, eu vi uns vídeos ali da Nova Zelândia, eu queria ir pra Nova Zelândia, ou ao contrário. Tem como eu mudar essa consultoria, algo assim? Ou tipo, sei lá... Ou assim, eu tô indo entre 2 países, eu faço essa consultoria com vocês podem me ajudar a identificar qual é o melhor país pra mim? Não, isso com certeza. E justamente esse é o trabalho da consultoria. Então, a gente, enquanto consultoria educacional, né, aqui o Education, a gente tem os contratos direto com as instituições de ensino. Então, por exemplo, aqui na Nova Zelândia, a gente tem parceria, né, a gente tem o contrato com todas as universidades, todas as politécnicas e também as principais escolas de inglês, escolas particulares. Então, a pessoa que chega para mim, vou falar num outro momento, tá? Que era um momento ali, começo de 2021, que a gente só tinha Nova Zelândia. A pessoa entra em contato comigo, ela já quer Nova Zelândia. Então, ela já tinha definido meio que o país que ela queria ir. E aí, a gente precisa começar a entender quais são os objetivos dessa pessoa e quais são as necessidades. Então, às vezes, a pessoa, ela quer fazer um intercâmbio porque ela quer voltar para o Brasil e ter um currículo de destaque. Sabe? Então, de repente, cara, um curso de curta duração já vai ser suficiente porque essa pessoa quer. Ou às vezes não, ela quer vir para Nova Zelândia porque ela quer eventualmente imigrar. Então, calma, talvez seja um outro caminho. Talvez para você imigrar, e a gente não faz, né, o caminho para a imigração. A gente não dá a consultoria do Immigration Advisor, mas às vezes, se o seu objetivo final é imigrar, você precisa pegar um Post-Study Work Visa, nem que não seja exatamente na sua área. Então, é muito isso, assim, entender quais são os objetivos da pessoa para eu conseguir ir passando opções para ela. Então, é justamente isso, é muito uma conversa, as pessoas entram em contato com a gente, elas preenchem o nosso formulário, que tem algumas informações que a gente precisa saber, são informações pessoais, também qual é a sua formação, qual é a sua experiência profissional, inclusive, acho que a Clênia pode deixar o link aqui, do link exclusivo do O Que Ninguém Te Conta. Você vai ver que é um formulário super simples e aí a gente recebe esse formulário e uma das consultoras entra em contato e ela explica ali mais ou menos como funciona o nosso trabalho e também começa a fazer essas perguntas principais, assim. Isso tem custo? Nenhum custo. Nada do que a gente, nenhuma etapa do nosso trabalho, ela tem algum Até custo. então eu escolher a escola, onde, tudo, não tem custo nenhum. Não tem nenhum custo a nossa consultoria, ela é 100% gratuita. Legal. Então, a pessoa, falando assim, como que é o caminho, né, da consultoria, a pessoa entra em contato comigo e aí a gente começa a conversar, eu entendo os objetivos dela, eu passo algumas opções, ela entende qual é a melhor opção dela e aí a gente vai para a matrícula. Então, o primeiro passo é ali entender o que ela está buscando, definir destino, definir curso, escola, etc. E aí a gente vai para a matrícula. Eu explico para ela toda a documentação que ela precisa me enviar. Eu faço a ponte com a escola, então ela não vai precisar mandar nada direto para a escola, ela vai fazer tudo isso através da consultoria educacional, porque é a consultoria que tem, a Q Education que tem o contrato com as instituições. E muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas vocês vão me cobrar um valor a mais por causa disso, vocês vão embutir ali uma comissão. E não, é exatamente o mesmo preço que a escola. Se você bater lá na porta da escola e falar, eu quero estudar aqui, é exatamente o mesmo preço que eu te passo. Porque como é que funciona, né? Que a gente trabalha de graça também, não é isso. Mas como é que funciona? As instituições comissionam a gente. Então, se um estudante chega, bate na porta e se matricula, você vai pagar ali 10. E se vem através de uma agência, né, de uma consultoria, de um outro parceiro, você também paga 10, mas aí a escola, ela tem os contratos e ela me devolve 3, que seja assim. Então, para eles, e aí você fala, mas poxa, por que a escola vai querer, então, fechar com uma agência ao invés de fechar? Propaganda, né? Exatamente. Porque, Mais gente também. Exatamente, porque quando, por exemplo, a gente está falando aí de 5 países e da Nova Zelândia a gente tem aí uma penetração quase de 100%, mas os outros países a gente não tem ainda todas as instituições. E aí eu tô falando de mais de 400 escolas. Então são muitas opções, muitas opções. E aí, se você tem um amigo que estudou inglês na Nova Zelândia, você sabe o nome de uma escola, mas cara, são muitas, sabe? Para você chegar nisso, para você conseguir encontrar o e-mail da pessoa que vai te responder. Então, é muito mais difícil. A consultoria faz esse trabalho por você. Ela te apresenta o que está dentro do seu objetivo e do que você pode fazer também. Porque muitas vezes uma das coisas que você definiu é um budget. Então, eu quero fazer o intercâmbio, mas eu posso gastar tanto. É possível? Então, cara, talvez não seja possível numa universidade, mas talvez numa escola menor seja possível. Então, a consultoria tem essa grande tabela, sabe, de todas as instituições de ensino para entender também o que se encaixa no seu perfil. E aí, né, voltando para aquela linha do tempo, tem a matrícula, que a gente ajuda, né, a gente envia tudo, faz essa ponte com a instituição de ensino, e aí depois que você recebe a offer of place, né, a carta de matrícula,
Tem, em alguns casos, o processo de visto de estudante, que aqui para Nova Zelândia a gente tem liberado da licença, a gente pode fazer a aplicação de visto de estudante, então a gente também dá toda a orientação de visto. Mas tem custo, não? Também não tem custo. E a gente faz, na verdade, né, a gente conversa com o estudante, mas a gente é liberado de licença porque a gente tem um escritório na Rússia também, é a nossa gerente que está lá na Rússia que faz as aplicações, mas é a própria consultora que vai conversar com a pessoa. Então vai, tipo, Jonathan, você tem que me passar a foto do seu passaporte, escrever a cover letter, a gente te dá um modelo de cover letter para você escrever, você me passa a cover letter, ela vai voltar, essa cover letter vai e volta até ela ficar no esquema, sabe? De tipo, vamos ajustar, isso aqui é uma coisa interessante de você colocar. Pra não ter erro de ser negado, né? Exatamente. Se der problema, vocês ajudam a resolver também? Depende muito, assim. Então, por exemplo, já tem casos que... Eu não diria que é um problema, assim, mas tem casos que o imigral inventei uma palavra, o oficial de imigração, imigral, ele pede algum documento extra, assim. Então, por exemplo, você me falou que você é formada, mas você não me passou o seu diploma. Eu quero saber seu diploma e eu quero saber a sua experiência profissional. Então, ele faz isso. Nesse caso, aí vou conversar com a pessoa, do tipo, olha, ele tá te pedindo isso, isso, isso. Mas Mari, como é que eu vou mostrar a minha experiência profissional? Tipo, putz, depende, o que você tem? Você tem a carteira de trabalho? Tenho de um trabalho, de outro eu era meiga. Então, tudo isso a gente ajuda, óbvio. Agora, em casos como, por exemplo, o visto é negado porque... deu que você não tem, sei lá, o Standard of Health, que é, né, a saúde necessária para você estar no país. E aí são alguns casos que você daí precisa fazer a aplicação através de um advisor. Aqui, enquanto consultoria educacional, a gente só consegue fazer o auxílio dos vistos de estudante e tudo que você vai precisar de um advogado, aí você realmente precisa fazer por conta, mas são pouquíssimos casos, assim, que a gente teve, assim, eu consigo lembrar agora de, tipo, 2 casos que a gente vai fazer com o advisor que isso é melhor, sabe? Um visto que foi negado e a pessoa, no fim, ela decidiu fazer, tipo, ela mesma mudou e falou, não, eu vou fazer um visto de estudante de novo com aquilo, e deu certo. E algum outro visto que foi esse caso do Standard of Health, que a pessoa tinha algum problema, a imigração entendeu que, não, esse problema podia escalonar e ela acabou contratando advogado. Então, isso também não tem nenhum custo fazer a aplicação do visto de estudante. Isso estou falando do destino Nova Zelândia. Cada país tem a sua burocracia, então... Para cada país a regra é um pouco diferente e são muitas e muitas e muitas regras, porque pensa numa coisa que tem muitas regras, são as imigrações, né? E elas são muito dinâmicas, cada uma tem até um tanto que a gente pode ir, tem destino, por exemplo, a Irlanda, que brasileiro não precisa de visto de estudante, então as nossas consultoras, elas têm toda essa informação, elas têm todo esse conhecimento para te auxiliar de acordo com o que você quer, de acordo com o seu destino. Se você fosse fazer essa pesquisa, tipo, sabe, eu quero saber como que estudar inglês nesses 5 países, eu vou fazer a pesquisa completa. É muito desgastante, sabe? É muita coisa. Então, é por isso que entender, sabe, focar no seu objetivo no começo é tão importante. Então, no destino que a gente não tem a autoridade para fazer a aplicação do visto, a gente também ajuda com toda a documentação, a gente recomenda profissionais, quando é necessário, profissionais. E aí, depois a gente faz todo também o processo de pré-embarque. Então, o que você precisa levar na mala, isso que eu ia perguntar, conversa. tipo, vamos supor, eu tô afim, vamos supor, Nova Zelândia, Austrália, entrei em contato com vocês. Clara, acho que é a melhor opção, baseado no seu budget, baseado na sua situação e no seu estilo de vida, Nova Zelândia. Beleza, peguei, apliquei com vocês. Quais são os próximos passos aí? Tipo, foi aprovado, tal, e o que eu tenho que fazer agora, na sua opinião, assim, que... Considerando que tá tudo certo, visto na mão, né, tá tudo visto na mão, do tipo, realmente, fronteiras abertas. Se Deus quiser. Logo, em 2022. O próximo passo, então, você já vai ter uma data para você começar o seu curso. No seu visto vai ter uma data que você pode entrar na Nova Zelândia. Então, o próximo passo é você se planejar para vir para Nova Zelândia. Então, você provavelmente nesse ponto, nessa altura do campeonato, você já tem uma ideia, você já jogou ali no Google para ver passagem aérea. A gente tem parceiros também de agência de viagem, que também dão cotação e tudo mais, mas realmente, para comprar a passagem mesmo, a maior parte das pessoas só compra depois que tem o visto aprovado. Então, uma vez que o visto está aprovado, o ideal é você comprar a sua passagem aérea e planejar a sua chegada aqui. Mas muitas vezes, algumas coisas já são antecipadas pelas próprias escolas, por exemplo. Então, tem muita escola que oferece acomodação, que eles mesmos têm acomodações parceiras. Então, você fecha e você já paga, tipo, 1 mês ou 2 semanas, alguma coisa assim, de acomodação. Se você não tem,
Então, você fechar a acomodação e o resto é muito detalhe mesmo. Mas são muitos detalhes. É muita coisa, e é muita coisa acontecendo na vida. Você quer se despedir da sua mãe, você quer ir no dentista, que é o que a gente falou, que é importante você fazer, você quer, sabe, viajar, você quer também, às vezes você tá trabalhando, tem que, né, terminar efetivamente, pedir a demissão, então é muita coisa, e a gente tem uma pessoa especialista em suporte. Então, a nossa gerente de suporte, ela entra em contato com a pessoa, entendendo qual é a realidade dela, né, para o que ela vai estudar, qual é o destino para onde ela vai, essa pessoa vai te auxiliar em tudo, assim, e é muito detalhado, assim, o nosso processo de suporte. Então, é uma conversa desde o que você precisa levar na mala, quais são os documentos que você precisa separar numa pastinha, como que é passar pela imigração dos países, e no caso no caso da Nova Zelândia, que é onde a gente tem escritório, essa pessoa também te recebe no aeroporto. Que legal. Então, a gente tem recepção no aeroporto. Suporte do início ao fim, né? Do início ao fim. Mas pega no aeroporto e deixa na acomodação? E deixa na De graça? acomodação. De graça. Caramba. Tá Sim, vendo? fazemos isso. Estamos ansiosíssimos para voltar a fazer isso, porque Nossa, faz tempo imagino. que a gente não recebe alguém no aeroporto. Mas Que mesmo você- dentro... Eu gostei que você falou assim, eles falam até coisas que você não pode esquecer na mala. Quais coisas são essas que a pessoa não pode esquecer de colocar na mala? Cara, Passaporte. Aí vocês vão ter que gravar um só, falando com a Adriana, pra lá, porque ela tem realmente, acho que um mundo de coisas pra falar. Mas assim, pensando por cima, você tem que separar os seus documentos principais, você tem que trazer uma blusa, porque mesmo que esteja um super calor, no avião faz frio, coisas que é importante você trazer, assim, quando você vai se mudar de país. Uma farmacinha, vamos assim dizer, porque às vezes não é tão simples comprar remédio pra onde você vai, às vezes um remédio que você tá acostumado não tem, então, sei lá, você tem rinite, tipo, sabe, traz o seu remédio pra rinite, você toma algum remédio controlado, ver como que funciona essa burocracia, sabe, de pegar a receita, de como a companhia aérea também vê em relação a isso. Então, trazer a sua farmacinha, régua de adaptador de tomada. Ah, Ah, legal. bem Nossa, importante. verdade. Essa é uma coisa que eu, inclusive, trouxe só um adaptador, mas trazer uma régua, assim, faz muita diferença, que às vezes você nem pensa, mas sabe, você tem sei lá, Um carregador, notebook, chapinha. Pronto. Exatamente. Esse é o caso, né? Foi o caso de vocês. É o meu caso, eu cheguei, daí eu falei pra ele, puta, minha chapinha não tá. A primeira coisa que ele foi me levar numa lojinha de $2 e comprar adaptador, O adaptador, que eu tinha esquecido. faz muita diferença, assim, é isso mesmo, carregador de celular, o carregador de notebook, então isso é uma coisa também muito importante, acho que coisas que você tem um apego sentimental também, assim, sabe, puta, sei lá, você tem um creminho de mão específico que você gosta, assim, então tem essas coisas, e você tá preparado para os primeiros dias, porque assim, mesmo que você tá indo para um destino que tem a fama de ser muito barato, você tá chegando num lugar, você tá trazendo real, né? Você comprou dólar ou outra moeda. Você tá chegando com o seu dinheiro e você ainda tá se adaptando ali. No começo tem muitos gastos, né? A gente falou, por exemplo, você vai alugar um lugar, você tem que dar o bonde, que é como se fosse o calção. São 4 semanas de aluguel, tipo, porra, às vezes você não tá ainda no emprego tão estável, então... qualquer coisa que você puder economizar no começo, assim, faz muito sentido. Então, tem coisa que não vale a pena você deixar pra comprar quando chega, sabe? Sei lá, um shampoo, um Pasta de creme, dente. pasta de dente. Imagina você chegou, tá uma super chuva, você tá num hotel que você achou que era bem localizado, mas fica, tipo, a 3 quadras ali do mercado, tá? Sabe? Alguma coisa assim, você não tem pasta de dente? Então, acho que pra você viver bem, assim, né, nesse começo... Mas eu tenho certeza que depois a Adriana vai ouvir esse episódio e vai falar, poxa, por que você não falou disso? Você Disso? esqueceu Desculpa, é por isso que eu tenho você, uma pessoa Tem que marcar dedicada com a ao Adri suporte. também pra vir pra cá, então, Tem né? super. E a Adri, que é a nossa gerente de suporte, ela é uma pessoa que, assim, é excepcional, assim, o trabalho que ela faz. E não falo isso só porque ela é da minha equipe, mas é porque ela me ajudou muito quando eu cheguei na Nova Zelândia também. Eu comentei um pouco no outro episódio. E ela tá em contato com todos os nossos estudantes que estão na Nova Zelândia. É impressionante. Que legal. Então, mesmo a gente que já voltou pro Brasil, ela sabe como que a pessoa tá. A gente tem gente que já foi por visto de trabalho, já aplicou pra residência, ela continua em contato, assim. Então, é realmente porque a gente enxerga como parte do sonho dessa pessoa. A gente realmente participa, sabe, da vida dessa pessoa. E não é simplesmente te vendi o curso, pronto, e acabou. Tá vendendo um sonho, né? Exatamente. Que a pessoa, às vezes, juntou a economia de anos que ela tinha pra poder realizar isso. Exatamente. E é importante ter pessoas que querem fazer essa experiência ser a melhor possível, né? Exatamente. A gente teve um caso, inclusive,
Cara, foi nesse nosso último lockdown, de uma estudante que ela acordou e falou, nossa, eu tô sentindo tal coisa estranha, eu tô assustada, não sei se é normal ou não. A Adriana levou ela no hospital, sabe? Ela falou, meu, ela tá sozinha, ela mora sozinha, não, eu vou ficar com ela. E no fim não era nada sério, graças a Deus, mas o nosso suporte, ele realmente ele é muito próximo mesmo, assim, ele é muito diferenciado. Isso aí, top. E mesmo para os destinos que a gente não tem o escritório, a gente não tem uma Adriana ainda em cada um dos destinos ainda, né? A gente não tem uma Adriana no Canadá e tudo mais, mas todo o suporte que a gente pode dar remotamente, a gente dá. Então, essa questão dessa conversa de como comprar a passagem aérea, o que você precisa levar na mala, um manual para quando você chegar no país, você ter uma noção de como você se locomove do aeroporto para os lugares. A gente tem parceiros, né, de outras empresas em todos esses lugares, então, parceria de transporte, de aeroporto, parceria de tour pela cidade, parceria de acomodação. Então, tudo isso é uma coisa que eu acho que é importante falar, que a pessoa consegue fazer sozinho. A gente nunca engana ninguém falando que, sabe, eu tenho acesso a uma informação que ela é indisponível, se não existisse a consultoria educacional. Essa informação está disponível. A diferença é que a gente é especialista e a gente está há quase 10 anos. Esse ano faz 9 anos que a gente está no mercado. A princípio Nova Zelândia e agora também com os novos destinos. Então, a gente conhece muita gente e a gente já ajudou muitas pessoas, sabe? A gente ajudou mais de 2.000 pessoas a embarcarem para o intercâmbio. Então, a gente sabe o que é importante, a gente sabe quais são os passos que é importante. Quais são os maiores erros dos intercambistas? Na sua opinião, que você fala, puta, esse é muito fácil eles cometerem, ou... Eu acho que o maior erro do intercambista quando ele está começando a pesquisa, então antes dele viajar, é ele subestimar essa dica que a gente dá de, tipo, se planeja, sabe? Então, às vezes, a pessoa, ela decide, ela até tem o dinheiro, alguma coisa assim, mas ela quer pra, tipo, sabe, daqui 3 meses, assim. É uma correria tão grande, é um estresse tão desnecessário, que às vezes é até possível, mas poderia ser muito mais tranquilo, sabe? Então, quanto mais você se planejar, o intercâmbio, ele é diferente de umas férias, né? Você tem escola que... Cara, a gente tem escola na Irlanda, por exemplo, que é um destino muito popular para inglês, que não tem mais vaga em 2022. Então, às vezes, sabe, imagina você fala assim, vou fazer, mas eu tô esperando ele chegar, um bônus, uma coisa, outra. Aí você chega e fala, beleza, férias mês que vem, vou pra lá. E aí, sabe, aquela escola que você tava namorando já não tem vaga, assim. Então, acho que esse é o principal erro, assim, do intercambista antes de ir. E quando chega, né, no destino... Eu acho que, poxa, eu não sei dizer assim o maior erro, mas é a pessoa, acho que ela demorar pra assim, entender que ela tá numa outra vida mesmo, assim, sabe? Então, às pegar vezes... o ritmo. Às vezes se comportar muito como turista, gastar como turista, querer comer fora todos os dias. Poxa, isso aqui é muito barato. Vai lá na Kmart e gasta, sabe, $200. Minha primeira compra foi almofadas pro sofá do Jonathan. Exatamente. Tipo, porra, você viveria super bem sem almofadas. Salmão foi minha primeira compra de mercado. R$50 o quilo, dólares. Se fosse R$50, tava bom. Então eu acho que às vezes é isso, sabe? De você falar, poxa, mas eu mereço, eu passei por um voo longo pra caramba. E tipo, sim, você merece, mas é isso, sabe? Quando você vai passar 6 dias num destino, 7 dias, poxa, eu já fiz viagem internacional que eu fiquei 5 dias. Você tem 5 dias pra curtir tudo que você pode, sabe? Você juntou uma grana pra ficar ali 5 dias. Se você vai fazer um intercâmbio, você vai passar um período no lugar... Calma, sabe? Se planeja com um pouco mais de apreço, assim. Então, a vida do estudante é diferente. Você vai cozinhar em casa. Não significa que você não vai nunca comer fora, mas... calma, sabe? Até você entender como que é a dinâmica, até você entender, até você ver ali qual que é o imprevisto ou não. Segura um pouco a onda, assim. Você vai ter mais tempo, assim, pra fazer as coisas, sabe? E eu acho que, por outro lado, às vezes as pessoas fazerem o oposto. Né, ficarem meio que só nessa, ou às vezes só, tipo, indo em loja, uma coisa ou outra, e não conhece as coisas que são de graça até, né, do tipo, bater perna no centro, No parque. no parque, no museu, tem muito museu que é de graça, e do tipo, juntar amigo, fazer uma coisa baratinha, sabe, poxa, cada um dá aí 20 contas de gasolina, vamos pra uma cidade próxima ali que tem uma praia top, então eu acho que às vezes meio que isso também, deixando pra depois, deixando pra depois. Calma, eu tenho uma dúvida. Tá, desculpa. Eu queria falar algo mais, tipo assim, mais questão de preço, porque quando eu fiz o curso... Não sei se é assim ainda, mas era um tanto, eu acho que era 180 por semana, aí tinha um tanto de semanas que eu tinha que fechar no mínimo, que eu acho que eram 14 para eu poder ter o visto de estudante. Isso ainda é válido? Sim, qual que é a regra? Nova Zelândia, tá?
por enquanto também, né? Eu acho que vale dizer que a gente está gravando aqui em janeiro de 2022 e as regras, elas são dinâmicas, então a imigração pode mudar a regra a qualquer momento e a gente vai sempre atualizando das novidades. Hoje a regra é a seguinte, você pode estudar na Nova Zelândia até 3 meses com visto de turista. Então, se a sua mãe vem te visitar e ela falar, poxa, eu tô sofrendo pra caramba aqui com o inglês, eu posso fazer 4 semanas de inglês? Pode, ela vai na escola, ou então ela fala com a consultoria mesmo, faz a matrícula e começa a estudar. Tipo, ela tá legal no país, porque ela tem um visitor visa, e ela pode estudar. E pode ser, tanto faz, tipo, de noite, diurno... Tanto faz. Porque ela não vai ter um visto, e quer dizer, ela tem já o visto dela, e isso não vai alterar. O propósito dela é ser visitante, é ser turista, ela continua sendo turista. Turista não pode trabalhar. Mas ele pode estudar até 3 meses. Então, tipo, beleza, você pode estudar. Agora, a partir de 12 semanas, que é, né, uma média de 3 meses, você precisa do visto de estudante. Porém, para ter direito a trabalho, precisa ser a partir de 14 semanas. Então, sabe, quem contrata 13 semanas precisa do visto, mas não pode trabalhar. Mas virtualmente ninguém faz isso. Então, o mínimo para você trabalhar na Nova Zelândia são 14 semanas de inglês. Um curso precisa ser full time, que aqui na Nova Zelândia é pelo menos 20 horas. Não importa se é de manhã, de tarde, tem que ser 20 horas semanais. E você só pode trabalhar 20 horas também. E você só pode trabalhar meio período, que são 20 horas. E a escola precisa ser categoria 1. Que são as categorias que a NSQA classifica, né, as escolas. Então, a categoria 1 significa, então, que a escola foi analisada, ela é analisada periodicamente, e eles têm um checklist, e ela tá com uma nota boa nesse checklist. Que a escola caiu de categoria, a gente vê isso acontecer, a gente no mercado vê isso acontecer, significa que alguma coisa que ela precisava entregar, que era esperada... É tipo uma inspeção mesmo, sabe? A inspeção de requisitos e tal. Exatamente. Então, para ter direito a trabalhar, precisa ser uma escola de categoria 1, pelo menos 14 semanas e full time. Então, tipo, a pessoa que vem é turista e quer aproveitar e estudar, ela pode estudar part-time, ela pode, sabe, fazer o que ela quiser até 3 meses, mas que isso ela vai precisar de um visto de estudante, porque a imigração vai entender assim, opa, você veio aqui de turista, mas está estudando 4 meses? Estudar 4 meses não é mais turismo. Seu objetivo é ser estudante. E quanto... Não sei se você sabe, mas a média de valor, porque tudo depende da escola que você vai fazer e tal. Mas quero vir pra pegar só o visto de estudante, 14 semanas. Quanto mais ou menos custa uma escola aqui na Nova Zelândia? O valor que o Jonathan falou ainda é praticado, então eu sei que tem escolas que fazem, e só quero fazer um parênteses aqui, gente, já faz um tempinho que eu não faço atendimentos assim todo dia, então meus valores não são exatos. É uma média. Isso também é só falar com vocês, que quer saber o preço certo, né? Sim, claro, exatamente. Mas existem escolas que cobram 185 a semana, então essa é uma boa média. E aí 185, mas tem o valor de material, que acaba sendo uns $10 por semana, tem a matrícula, exatamente. Então eu diria assim, uns 6 meses, gente, sou publicitária, tô fazendo aqui de cabeça essa conta. Tem calculador aqui, ó. De cabeça, eu acho que 4 meses, né? Que é 16 semanas. 14 semanas. 14? Eu fiz 16 quando eu fiz. Você fez 16? 16 semanas são 4 meses, né? Então, ó, é 185 mais 190. Vamos botar 200, então? Tá, pra me dar uma tá arredondadinha? 200 vezes 14 semanas? Pode ser, 14 que daí é o mínimo. 2.800. E aí mais a matrícula, então uma média de uns 3 mil, sim. Aí tem taxa de aplicação de vistos, coisas assim? Não. Isso é o valor da escola, né? Isso é o valor da escola. E da imigração, né? Não, esses são os valores aí. Aí que fica um pouco... Eu não quero dizer confuso, mas o que acontece? Uma consultoria educacional como a Kiwi, a gente não vende um pacote. Porque a gente entende que o pacote, ele é muito engessado, então eu vejo qual é um produto ali que é fácil e eu não faço essa conversa individual com cada pessoa, entendendo o que cada uma quer. E aí, nesse pacote, eu vou embuto todas as taxas, todos os valores, cobro, a pessoa às vezes nem sabe o que está fazendo. A gente já recebeu estudante que veio de outra agência e a pessoa, por exemplo, tinha documento traduzido que ela nem tinha, sabe? Porque, estava com a consultoria e poxa, é o seu documento. Tipo, quer dizer que o cara tem a tradução no seu documento. E você não. E você não tem, exatamente. Então, a gente sempre passa os valores muito separados. Então, esse valor que a gente calculou é o valor da escola. O que geralmente está incluso na escola? O valor do curso, o valor do material didático e o valor da matrícula. E aí, além disso, tem o valor da acomodação, claro, que daí... Cada um paga o seu, né? Cada um paga o seu, e aí varia muito. Quer ficar numa casa top? Você quer ficar casa no de família Hilton. é muito comum, né? Casa de família é bem comum, acho que para estudante maior de idade, não tanto, para menor de idade é obrigatório ficar, né, em casa de família, mas
Para brasileiro, eu não diria que não é tão comum, porque o brasileiro, ele sabe que ele consegue flatmate. Se vira. Ele se vira bem, então não é tão comum, mas sim, é uma boa opção. A gente já teve estudante que ficou, e é uma experiência cultural bem bacana também, porque você tá ali na cultura Tá se dos forçando caras. também a falar inglês, né? Você tá se forçando a falar inglês, a viver como os caras Mas custa mais vivem. caro. Eu lembro que quando eu vi isso daí era 250, 280 por semana. Então, mas é depende. incluso comida, né? É incluso também. comida. Aí depende muito do que você encontra disponível, sabe? É claro que é muito mais barato do que se você, tipo, juntar com 4 amigos e alugar uma casa. Sim. Só que você já tem 4 amigos quando você chega na Nova Zelândia para dividir uma casa, sabe? Então, às vezes, é a facilidade, assim. E você tá numa casa, às vezes, num bairro super legal, às vezes, num bairro, sabe, super acessível, que você não teria condições de fazer isso por conta. Então, tem essa opção realmente. Mas aí, então, voltando, né? Tem o valor da escola, tem o valor de acomodação, tem o valor do seguro, saúde e viagem, É verdade. que é obrigatório para estudante. Eu já não lembro, mas eu acho que por um ano ele custa uns $250, o plano mais simples. Não é um valor muito caro, mas tem esse valor. E aí tem toda a questão da documentação do visto de estudante. A taxa de visto de estudante, que é um valor que não é pago para a Q Education, para a É da consultoria. imigração. É o valor que a imigração cobra. Hoje ele tá 330 para quem tá fora da Nova Zelândia e 310 para quem tá aqui dentro da Nova Zelândia. Então, essa é a taxa que você paga para a imigração. E aí tem alguns outros gastos embutidos no processo, porque você precisa traduzir documentos, né? Então, tem a tradução juramentada, que aí varia mesmo, assim. A gente tem parceiros também, a gente tem um parceiro super legal para tradução juramentada, mas varia. Então, tem casos simples que você vai traduzir, sei lá, só o seu diploma e, tipo, tá tudo resolvido, a sua história se justifica e tá tudo certo. Tem caso que, por exemplo, no meu caso, eu tô falando daí de work visa, né? Mas no meu caso eu tive que traduzir boleto, porque eu tive que provar que meu marido era meu marido mesmo, e assim, a certidão de casamento não era suficiente. Eu ter um filho com ele e estar grávida dele não era suficiente. Eu tive que traduzir A partner visa é boleto. complicado. Exatamente. Então, tudo varia caso a caso, né? A gente nunca passa um valor fechado de quanto Não, que você vai sim. gastar com tradução, porque tudo isso varia. E às vezes, por exemplo, você já teve um visto antes, ou você, tipo, morava, sei lá, na Austrália, suas coisas estão em inglês, beleza, você não vai precisar traduzir. Mas, então, é isso, além, claro, da passagem aérea. Que né? daí depende. Cada A um também tem a época, sua né? hora que quer vir, a época e tal. Exato. E vamos supor lá, vamos jogar um valor aí, vamos supor, deu, sei lá, 25 mil reais já convertidos. Tem algum jeito de parcelar isso ou tem que pagar no ato? Tipo, como é que é? Como a Kiwi funciona? Como a gente não faz esse pacotão? Porque o que significa quando as agências, tipo, elas parcelam? Aqui na Nova Zelândia, vocês que já moram aqui, as coisas não são parceladas, né? Você paga tudo à vista, assim. Então, as escolas só aceitam o pagamento à vista. E quando as agências acabam fazendo esse parcelamento, elas vão pegando as suas parcelas, vão reinvestindo, tipo, infraestrutura ou sei lá, o quê. E aí, chega um dado momento, elas pagam as escolas. E a gente viu, eu já vi pessoalmente isso no passado, e a gente viu agora durante a pandemia, muita gente sofrer com isso, porque a agência quebra e, tipo, você já pagou lá 6 parcelas, mas esse dinheiro sumiu, porque eles não estão necessariamente guardando as suas parcelas, assim. Então, a forma como a Kiwi Education trabalha hoje, os pagamentos são feitos direto para a escola. Então, por exemplo, no Canadá, tem escolas que oferecem essa opção, sim, de dividir, às vezes em 2, às vezes, sei lá, em 3 vezes. Aqui na Nova Zelândia, cursos de diploma, é possível fazer isso também em alguns casos, mas via de regra, não. Via de regra, o pagamento ele é feito de uma vez só. E eu tenho uma dúvida que eu fiquei agora. Você trabalha com Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido. Reino Unido. Eu tenho 20 anos, ou sei lá, terminei minha faculdade, quero fazer um intercâmbio. Na sua opinião, qual é o melhor país pra começar? Cara, então, não tem essa resposta. Mais barato, então. O mais barato, você quer estudar inglês? Canadá? Aquele que não tem visto lá, não precisa de Eu acho visto, que Irlanda. Eu acho que é Irlanda. Irlanda. E o dólar deles é mais barato que o nosso aqui? O euro, né? Ah, euro, verdade, né? Não, o euro não é mais barato, mas assim, a Irlanda você não precisa do visto de estudante. Tem muito mais voo do Brasil para a Europa do que tem para a Oceania. E tem uma estrutura de estudante muito grande, então... Tem limite de hora de trabalho na Irlanda? Tem também. Tem. Também. Também é a 20 mesma horas? coisa, 20 horas. As regras são um pouquinho diferentes. Se eu não me engano, você precisa do programa que é no mínimo 25 semanas, e você pode trabalhar as 20 horas semanais. Mas todos os países que permitem trabalho de estudante
Tem um limite. Alguns, quando você vai fazer diploma, você pode trabalhar full time enquanto você tá nas férias, né? Então, Nossa, como é que... Ah, nas férias, entendi. nas férias. Antigamente, quando eu estudei, falavam estudei, mas é mentira, né? Do quê? Que você tá estudando lá e tal, e trabalhando, aí nas suas férias, que é geralmente 4 semanas, né? Se a imigração der mais 4 semanas, você pode trabalhar full time, mas Não é. Tem uma coisa que é assim, o brasileiro, ele pensa mais ou menos assim, se não tá escrito que é proibido, eu posso fazer. E Mas tá lá escrito Ele 20 horas, sempre fala né? isso. Exatamente, mas tá escrito o que você pode, assim. Então, a gente sabe que na prática tem gente que trabalha mais. Mas, assim, não pode. Então, eu, enquanto consultora educacional, eu não vou te dar essa dica, sabe? Mas você vai conhecer um amigo que vai fazer. E se você quer fazer ou não, vai muito da sua, assim, da sua necessidade e da sua índole, né? Mas, não pode. Não pode trabalhar além do que tá... Quando você é estudante de inglês, você, na verdade, nem tem férias, né? Às vezes acontece de você pegar esse período do fim do ano, que aí você não tem aula, mas você não tá de férias. No seu... Quando você pode trabalhar 40 horas em algum momento, tá escrito no seu visto. Pode trabalhar 20 horas durante o curso, pode trabalhar 40 horas durante os breaks. O visto de inglês está escrito, pode trabalhar 20 horas durante o curso. Então, se não está escrito que pode, na verdade, você não pode. Mas aí muita gente acaba... Jeitinho brasileiro. E aquele negócio que você falou lá da faculdade, tipo assim, se eu quero fazer o curso de inglês, tem o seu preço. Vamos supor lá, você falou, em média, 1,85 por semana. E a faculdade, tipo, vamos supor, deve ter, né, diferença entre faculdades em geral. E o quão caro seria para alguém vir e ficar, não sei se é 5 anos, 4 anos? São 3 anos a maior parte das universidades, né, os bachelor degrees. Aqui na Nova Zelândia a maior parte são 3 anos, no Canadá também. Acho que a maior parte dos países é isso, mas na maior parte dos países eles têm até o ano 13, que para quem se formou antes de, não sei quando... Que quando mudou, né, o sistema de ensino do Brasil, que a gente tinha lá a primeira série, mas aí virou o primeiro ano. Então, aumentou um ano. Essas pessoas que se formarem a partir de agora, elas já vão ter o ano 13. Mas quem se formou antes, geralmente não tem. Então, se você, por exemplo... Eu me formei no ensino médio em 2000 e... Não precisa falar. 2005. E então eu não tenho esse ano 13, né? Se eu não tivesse feito faculdade, quisesse fazer uma faculdade no exterior, eu ia ter que fazer o que eles chamam de foundation, que é como se fosse esse ano extra. Então existe essa possibilidade, dependendo do perfil da pessoa. Mas se eu já fiz um ano de facu e tranquei, aí existem outras formas, dependendo do curso do país, se eu já tenho alguma experiência profissional também compensa, aí você pode entrar direito no bachelor. Mas depende muito caso a caso. E é por isso que a gente conversa com cada pessoa para entender o que Mas que também a é por pessoa semana ou é do curso inteirão, assim? É do curso inteiro. Na Nova Zelândia é o ano inteiro, e aí, por exemplo, tem algumas instituições que você pode pagar o semestre. No Canadá tem algumas instituições que têm algumas facilidades, mas tipo, via de regra... E o processo é praticamente igual? Aplica visto e tudo? Esse processo macro, ele é praticamente igual, com a diferença de que, via de regra, você precisa de uma certificação de inglês. E aí é uma coisa que as pessoas também, muitas vezes, elas se frustram muito, né? Porque, poxa, mas eu vou aprender lá. Mas essa foi uma forma também que, eu digo até pela Nova Zelândia, que é com o destino que a gente trabalha há mais tempo. É uma forma também daí eles nivelarem para cima um pouco a qualidade do ensino. Porque acontecia, assim, a gente ouvia relatos de pessoas que falavam, tem gente no meu curso que não sabe falar oi. A pessoa teve que fazer uma prova interna. Quer dizer, oi não, né, Rai? A pessoa fez uma prova interna e, tipo, ela claramente copiou, sabe? Porque ela não consegue se comunicar. Então, agora é obrigatório ter o certificado, tipo, IELTS, o TOEFL. Então, se você vai fazer uma faculdade, um curso técnico, uma pós, etc., a maior parte das instituições você precisa ter. Mas daí, de novo, né, a gente tá falando de 5 destinos, por exemplo, Canadá é dividido ainda com as regiões. É muito particular. Varia. Depende do curso que você vai fazer, a nota que você precisa tirar. Tem alguns cursos, até mesmo na Nova Zelândia, você vai fazer alguma coisa na área de saúde, você precisa de um IELTS 7.0. Já fiz todas as perguntas aí. Já fez todas? Já. Poxa, agora nem tem no Instagram. Tem no Instagram, calma, entendi. eu fiz as minhas. Tá, vamos lá. A Underline Daniele mandou. Qual a média para um estudante de inglês básico estudar em Hamilton por 6 meses a 1 ano? A gente meio que conversou já. Aí, aquele valor de 1,85 você acha que muda entre Hamilton e Auckland? Muda pelo seguinte, tá? Quando a gente fala desse valor tipo 1,85, a gente tá falando por semana, é o que aqui a gente chama de General English, que é o inglês dia a dia. Quando a gente
coloca esse valor em real, a pessoa fica, poxa, mas é muito caro, tipo, porque é por semana, é muito, muito mais caro do que um curso aqui no Brasil. Os cursos de idioma no Brasil, eles têm uma outra metodologia. Você vai, tipo, 2 vezes por semana, às vezes vai ser um intensivo, você vai um pouco mais, mas você vai, tipo, 1, 2 horas. Não é uma... A gente faz um curso aqui como se fosse um curso de escola mesmo, sabe? Um ensino médio, alguma coisa assim. Então, isso é muito comum em vários países, mas no Brasil não é comum. Por isso que eu acho que a gente também estranha isso um pouco. Mas, enfim, o General English é um curso que quando você chega na escola, você faz uma prova de nivelamento e eles vão ver, tipo, Jonathan, pelo que você apresentou aqui, você vai para essa turma aqui. Tem aula começando toda semana, então você pode começar, cara... Não precisa esperar a turma formar, não precisa nada disso. Ele é um curso bem mais flexível. Mas você vai aprender o inglês geral, né? Porque ele é o General English. Em algumas cidades, você tem outras opções também. Então, por exemplo, Auckland, que é onde a gente tem a maior parte das escolas. Tem um monte de escola de General English, mas tem escolas também que oferecem inglês acadêmico. Tem escolas que oferecem um certificado que é o que eles chamam de NZCEL. O NZCEL, ele já é completamente diferente do General English. Você precisa já de um certo nível de inglês para entrar. E você vai fazer um curso que geralmente são, tipo, entre 16 e 18 semanas. Não tem como você fazer mais, não tem como você fazer menos. E ele é um inglês acadêmico. A gente tem estudante que optou por fazer ele e acabou falando, nossa, não era nada do que eu esperava. Porque, cara, tem que fazer redação. E assim, quando você fala, né, do inglês acadêmico, você vai aprender a escrever redação nos moldes deles. Sabe, é diferente. Você vai aprender a falar sobre dado científico. Você vai aprender como fazer uma palestra, assim. Então, é meio que um curso acadêmico mesmo, sabe? É como se fosse um curso de faculdade, por assim dizer. Mas para inglês. Porém, é para inglês. E aqui em Hamilton, a gente não tem uma escola que oferece General English. Pelo menos não uma escola de categoria 1. Então, tem a opção na Politécnica, mas a opção que eles têm é o NZCEL. Então, é um pouco diferente. Se ela está num nível muito inicial, ela não vai ter como começar esse inglês acadêmico, porque ele já é inglês para quem está ali no intermediário, porque para que serve o inglês acadêmico? Você vai estudar para entrar num curso. E tem esse em Hamilton? O acadêmico tem. Mas para quem é bem inicial, não. Agora, considerando qualquer outra cidade, existem algumas cidades que tem escolas aqui na Nova Zelândia que tem, por exemplo, bolsa de inglês, se você vai fazer um outro curso na sequência. Então, a Slack, por exemplo, que está em Queenstown e em Invercargill também, ela é do mesmo grupo que a SIT, que é uma politécnica aqui da Nova Zelândia, e você pode fazer 6 meses, você pode até estender, tipo, até 9 meses, isso se 6 meses não for o suficiente, de inglês, você paga e depois esse valor é descontado do seu programa principal. Que legal. Ou seja, sai de graça. Então, e é General English, tem também o preparatório pro IELTS. Então, existem outras opções, sabe? Por isso que a gente sempre fala, qual que é o seu objetivo? Você vai querer fazer um curso depois? Ou você só quer vir para curtir e depois você vai voltar para o Brasil? Porque varia muito. Eu não vou te mandar lá para Invercargill, que é a cidade mais ao sul da Ilha Sul, se você só quer vir curtir e depois voltar para o Brasil. Você não vai curtir. E você vai estar muito isolada, sabe? Poxa, de repente você quer ficar em Auckland, que você tá num lugar aí muito mais central, tem muito mais voo, tem muito mais opção, você vai fazer muito mais amigos. Então, por isso que tudo depende muito. Agora, se o seu objetivo é, tipo, não, quero ficar na Nova Zelândia, vou aprender inglês em 6 meses e vou fazer um curso, porque eu quero o Post-Study Work Visa. Cara, tem outras opções, então, que aí atendem o que você precisa. Melhor. Então, respondendo a Dani, a gente já falou sobre isso antes e a gente chegou a uma conclusão ali que é mais ou menos uns 3 mil. Só o curso, né? Tem os sem cursos passagem. Por uns 3 meses, né? Isso em Queenstown já iria aumentar, não iria? Isso em Queenstown iria aumentar se você fosse fazer só o inglês, sim. Mas se você considerar que você vai fazer depois um diploma, você estudou de graça, né? Perguntaram a mesma coisa que eu perguntei. Mas tá, vou. Anderson Underline SKW perguntou. O Airbnb é o mais seguro? Não, o Airbnb é mais seguro e confiável e barato do que encontrar uma moradia? Acho que eles querem dizer que, tipo, ficar num hostel ou no Airbnb é mais barato do que chegar aqui e vou procurar um quarto. Eu acho que depende. Se você for procurar um Airbnb muito próximo da sua data de voo, provavelmente vai ter as opções mais caras só disponíveis. Também depende da onde você tá vendo essa localização. O Airbnb, ele é um sistema colaborativo, né? Cada um coloca o valor que quer. Então, é muito difícil a gente saber, porque não existe realmente uma média de mercado. Se o cara tá lá numa cidade que tem um puta festival
e tá perto desse festival, ele pode colocar o triplo do valor, que vão fechar, porque as pessoas querem acomodação. O Airbnb, ele acaba sendo uma opção bem confortável para quando você chega, porque você tem a garantia de que você tem aquele espacinho, mas ele, via de regra, é uma opção mais cara de acomodação. Hostel também, eu acho que depende, obviamente, você vai ficar num hostel, Sim. num quarto com 77 pessoas ou com alguma dignidade. Mas eu acho que as opções que as próprias escolas oferecem, elas costumam ser, tipo, boas para você chegar. E o que a gente sempre recomenda é assim, pega o mínimo 2 semanas de acomodação. Tipo, em 2 semanas, pode ser que você conheça pessoas, pode ser que você precise de mais, porque você vai estar estudando, você tem outros corres, assim, também pra fazer. Mas, geralmente, pegar a acomodação da escola, eu acho que é a melhor opção. Se ele vem sozinho, né? Por exemplo, a gente tem estudante que vem com família. Aí, a acomodação da escola não é opção, a acomodação de hostel não é opção, aí ele vai ter que ir pra um Airbnb mesmo. Então, tudo Você falou, varia. né, que 2 semanas. Quando eu vim a primeira vez que eu vim pra estudar, eu peguei 2 semanas de hostel, só que eu gostei tanto de viver a experiência do hostel, que eu fiquei 3 meses morando no hostel. Exato, tem gente que curte pra caramba, exatamente. Eu Então, acho fiz que tudo muito depende amigo. do seu objetivo. E aí também, se você quer ficar, por exemplo, sei lá, Airbnb, cara, não, já fiquei em hostel, não é meu lance. Acomodação estudantil também, dividir, não é meu, eu quero ficar no Airbnb. Você tem que ficar de olho, você tem que pegar antes, sabe? Você tem que pegar bem antes pra você garantir um Eu valor tenho uma bacana. dica, tipo assim, fica centralizado, sabe? Sim. O que eu fiz foi grupo de Facebook, daí fiquei de olho em quartos, coisas assim. Eu fiquei no hostel por 2, 3 semanas, daí abriu vaga no quarto que eu queria, fui pra lá. E daí, outra dica também, mesmo se você for casado, namorando, saia os dois e faça, tipo assim, faça amizades, Sim. fica por aí e tal, porque assim tu vai achando quarto, talvez em trabalho, Sim. Aqui na Nova Zelândia, o indicação funciona muito. E não é porque eles não consideram a sua... É porque eles valorizam a indicação de alguém conhecido. Então, se alguém... Tanto que aqui é super comum você ver casal trabalhando junto, um amigo coloca outro na empresa. E não é porque é um nepotismo de um jeito ruim, de tipo, esse cara é um inútil, mas ele tá trabalhando lá. Não, é porque ele já tem um endosso, então você consegue uma entrevista. Aí você vai passar na entrevista por mérito próprio, mas ter a endosso de alguém que já é conhecido, assim, realmente é muito válido. Eu acho que realmente isso faz bastante Eles confiam sentido. bastante, né? Mas essa dica que você deu, Johnny, a gente comentou um pouco de marketplace no outro episódio também, acho que faz, gente, é muito, muito sentido. Olhe nos grupos de Facebook. Aqui na Nova Zelândia, a casa é caro, tem muita gente que pega a casa grande e divide com flatmates, é super comum, eu sei que é estranho quando você chega, mas todo mundo aqui, via de regra, já fez flatmate, então também é uma dica bem legal, que às vezes você pega um valor bem mais bacana para um quarto só seu, ao invés de dividir com uma pessoa que, tipo, você nunca viu na vida. Eu morei no centro, dividi um quarto, tinha 2 camas de solteiro, e estando no centro eu só, tipo, depois Fazer que tudo a pé. E gostava. trabalhar de ônibus, tipo... Sim. Galera. Tá. O Anderson perguntou também quais os maiores erros ou os erros mais comuns dos intercambistas de primeira viagem, que você já respondeu. Uhum. O Rafa.F. Moreira mandou: quais as dificuldades de trazer sobrinhos para fazer o high school aqui? É possível? Qual é o nome dele mesmo? É Rafa Moreira, Rafael. Rafa, eu acho que depende também do seu status hoje aqui, né? Se você é residente permanente ou se você é um estudante, eu acho que tudo isso influencia. O fato, pensando no seu sobrinho, o fato dele ter um tio na Nova Zelândia não vai mudar o processo de matrícula e o processo de visto dele. Não tem como você trazer ele para estudar de graça, por exemplo, a não ser que ele seja uma pessoa sob a sua tutela, né? Você é o guardião, tutor, guardião, não sei nem se... Então, fora isso, o que facilita é que ele tem um suporte na Nova Zelândia, que você, né, é uma pessoa que vai ajudar ele, que vai cuidar dele, que vai buscar no aeroporto, que vai estar ali no dia a dia. E se ele é menor de idade, vai fazer o high school, existem regras específicas. Então, menores de idade que vêm com visto de estudante, eles precisam ficar numa casa ou da família própria, ou de alguém que, né, é o seu responsável legal, ou então de alguma hospedagem como se fosse autorizada pela escola. Então, por exemplo, casas de família, então, tipo, a escola contrata uma agência e essa agência tem as casas de famílias ali, tipo, autorizadas. É o sobrinho dele, a criança que vai vir fazer o high school. Não precisa do certificado de inglês. Não precisa de inglês, então a pessoa vai fazer o high school, 0 em inglês. Vai ficar perdida, né? Tem essa questão, você tem que avaliar bem, assim, se você tem 0 inglês, você vem fazer o último ano do ensino médio, saiba que você vai penar.
Não necessariamente, e aí depende, né, também, aí também eu ia conversar com ele, falar qual que é o seu objetivo, você vai ficar na Nova Zelândia, vai fazer um bachelor? Não, mas digo, tipo, se ele não tirar nota, ele reprova, certo? Ele reprova, mas muita gente que vem fazer só o high school, muitas vezes volta pro Brasil e faz o ano que fez aqui novamente. Então, tudo depende do quais são os próximos passos. Se ele realmente quer fazer e quer se formar, ele tem que passar. Mas aí ele também tem que validar, tipo, ele vai fazer faculdade no Brasil, vamos supor, ele tem que validar esse certificado com o MEC, tem umas burocracias no high school. Só pela experiência, né? Tipo... Depende. Às vezes a pessoa quer fazer o high school aqui, ela quer ficar, ela quer fazer o bachelor depois. O ponto é que o fato dele ter um tio aqui, mesmo que o tio dele seja cidadão, não deixa ele elegível. Irmão? Também não. Então, também não. E se for pai? Aí tem work visa de boa, né? De graça e tal. Sim. Se for o pai, agora, e aí ele pode vir. Fora ser pai, acho que fica meio complicado. Tem que pagar como se fosse uma pessoa normal, né? Você tem que fazer o processo do visto, e aí o que pode facilitar é esse tio ser um sponsor. Mas assim, a comprovação financeira vai ser exatamente igual. Mas aí ele vai falar, olha, eu sou o tio dele, tô aqui na Nova Zelândia, eu vou ser o sponsor, ele vai ficar aqui na minha casa. Então, isso ajuda de uma forma subjetiva, sabe? Mas o processo continua sendo exatamente o mesmo. Esse processo eu fiz de sponsor, é bem da hora. Sim. Ajuda bastante. Sim. O Douglas Galisteu mandou. Você sabe dizer se já está liberado para vir fazer pós-graduação, né? Agora, janeiro de 2022. Janeiro ainda não está liberado. Qual foi o último status da imigração, do governo, né, da Nova Zelândia, na verdade? Essa não é... A imigração, ela é um órgão que executa as regras que o governo define, né? Então, a imigração também não é ela que decide essa questão de datas, etc. Então, no final de novembro, eles divulgaram que a partir de janeiro ia estar liberado para todo mundo que tem um visto válido ou que é kiwi, que está na Austrália, mas eles colocaram essa data mais para frente, né? Então, eles colocaram para o final de fevereiro. Então, o que está previsto agora? Que no final de fevereiro pode entrar na Nova Zelândia cidadão neozelandês ou residentes permanentes, tô lendo o texto aqui na minha mente, ou residentes permanentes, ou pessoas que já têm um visto válido, que estão na Austrália ou em qualquer lugar do mundo. Então, se você já tem um visto válido, então, por exemplo, você deu entrada nesse visto antes de fechar o processo de imigração e ele ainda está válido, a partir do final de fevereiro você vai poder entrar. Essa não é a realidade dos estudantes. Por quê? Porque o visto, ele te dá um período até quando você pode entrar. Então, se seu curso ia começar, tipo, em junho e saiu ali em março, aí ele fala, seu curso começa dia 5 de junho, você pode entrar no país até 5 de junho. Depois disso, porque qual que é a lógica? A imigração, ela emite visto sempre baseado no seu curso. Você não pede um visto aberto de estudante, você pede um visto vinculado àquele curso. Então, se seu curso começa dia 5, você vai chegar dia 10? Tipo, você não é um estudante legítimo, sabe? Você só queria uma liberação para entrar. Então, eles têm essas regras. Então, quem tinha visto de estudante válido, provavelmente o visto já venceu. E aí, para a população em geral, eles divulgaram a data a partir do dia 30 de abril e abrir. Porém, é possível que a entrada seja faseada. E ninguém sabe ainda qual que vai ser essa prioridade, sabe? Se vai priorizar, tipo, o visto de estudante, se vai priorizar turista, ou quem tá com um visto de trabalho, ou famílias que estão separadas, ninguém ainda sabe, tipo, se eles vão realmente fasear ou não. A imigração voltou a trabalhar aí ontem, né? Porque eles acho que ficaram de recesso, exatamente. Então, eu acho que mais pra frente, assim, a gente vai ter... Porque tá rolando muita pressão, as pessoas querem saber, né? Do tipo, vocês divulgaram, mas e aí? Compro passagem, não vou poder entrar, não vou poder entrar? Nesse meio tempo também começou uma variante nova no mundo todo, e o governo já deixou bem claro que essas são datas que podem mudar, dependendo de como for a evolução aí das novas ondas ao redor do mundo. Então, respondendo assim, não, ainda não pode entrar estudante da pós, porém, você já pode fazer a sua matrícula. Você já pode fazer a sua matrícula, pensando... No meio do ano eu acho um pouco arriscado, mas é possível fazer para o meio do ano. E pensando também no começo de 2023 já é possível, você já consegue saber. Porque daí a consultoria já vai te passar toda a documentação que você precisa pegar. Você precisa comprovar, por exemplo, experiência profissional. Às vezes você vai ter que pedir carta para um antigo empregador seu, você vai ter que traduzir coisa, você vai ter que escrever a sua cover letter. Então, não é um processo que você resolve num dia, sabe? Sim. Então, com certeza, já dá para começar a planejar esse intercâmbio, essa pós aí. Top. Só a última pergunta, Mário, para não tomar todo o teu tempo aí.
Uma dúvida que alguém mandou no Telegram, não lembro quem, eu esqueci de tirar a print. Se você indicaria a pessoa estudar de manhã ou de noite, qual a melhor forma de aprender inglês? Tá. Fazendo cursos diurnos ou noturnos? Eu acho muito engraçado que a gente trabalha com as escolas, né? E eles têm parceiros de todas as nacionalidades. Então, essa é uma pergunta que só latino faz. Porque é uma questão muito cultural nossa. A gente que estuda de noite, né? A gente que trabalha durante o dia é uma coisa normal. A gente já sai do ensino médio trabalhando. E eu acho que é importante entender que aqui na Nova Zelândia a dinâmica é outra. Mesmo estudando de manhã, você vai ter tempo livre para trabalhar 20 horas. É 20 horas. Você não precisa fazer 20 horas todo dia, das 8 a meio-dia. Tipo, o curso sim. O curso você vai fazer de manhã sim. Mas tem gente que trabalha 20 horas e trabalha 10 horas no sábado, 10 horas no domingo. Tem gente que trabalha 20 horas que, sabe, faz 3 tardes e um dia do fim de semana. Então, existem vários tipos de trabalho. Tem gente que trabalha... e é por isso que a gente fala, poxa, eu tô chegando na Nova Zelândia, mas eu não quero um subemprego. Primeiro que, assim, pra mim, não existe subemprego. Cara, não existe isso, sabe? Existem empregos que você não necessariamente precisa de uma formação acadêmica, mas, tipo, não existe isso de subemprego. E você vai trabalhar, por exemplo, na obra, cara, tem obra que é de fim de semana. Você vai trabalhar em hospitality, né, que é café, restaurante, hotel, ele é principalmente no fim de semana, principalmente, sabe, muitas vezes de noite. Então, existem opções. Dito isso, eu particularmente acho que estudar de manhã é muito melhor. Primeiro, porque tem mais opções. E segundo, que você vai aproveitar muito melhor o seu curso. E lembrando que eu sei que quem vem para Nova Zelândia quer trabalhar. Eu sei que isso ajuda com os custos. Eu sei porque eu não sou rica também. Eu entendo essa dinâmica com o dinheiro. Mas para a imigração precisa ficar muito redondo que o seu objetivo é ser estudante. Você precisa vir sabendo, eu sou estudante. Vou poder trabalhar, mas eu vou ser estudante. Então, o seu foco principal tem que ser esse. Se você não passar no seu curso, se você bombar, se você faltar, se você não tiver um desempenho bom, isso pode prejudicar os seus próximos vistos. Isso pode te prejudicar lá na frente, sabe? Então, existem outras formas, é super comum, tá todo mundo aqui no mesmo barco que você, e você vai estar muito mais disposto de fazer isso durante a manhã do que durante a noite. E outra coisa também que saiba que durante a noite aqui na Nova Zelândia é assim, das 5 às 9. Não tem vida noturna. Exatamente. E agora que você comentou, eu até respondi pra ele no Telegram, mas pra galera saber, a primeira vez que eu vim, eu estudei de manhã. E eu não trabalhei nada, nem às 20 horas. Eu vim totalmente bancada pelos pais. Patrocínio. Patrocínio, eu vi bons tempos. E realmente a intenção dos meus pais era que eu aprendesse inglês, então em nenhum momento me cobraram que eu trabalhasse. E eu estudar de manhã era 1 milhão de vezes melhor. Agora, né, voltando pra cá e tal, eu fui estudar de noite e não compara. Não tem como comparar. Experiência minha, galera, a Mari falou, né, diurno. Sim. Eu também, por experiência própria, diurno. Você quer melhorar o teu inglês, quero, né, me focar nisso. Diurno, sua cabeça tá mais fresca. E tem muito menos opção, né? Você vai ali, tipo, tem poucas escolas. Tem em Auckland, acho que tem, sei lá, 4 escolas que tem opção noturna, assim. Você perde opção, né? Você perde muito de opção. E é mais barato à noite ou é mais caro? Eu não lembro. Eu sei que muda, mas eu não lembro. Via de regra é um pouco mais barato, mas tem escolas que hoje estão oferecendo mais ou menos o mesmo preço. Então não... E também, durante a pandemia, a primeira coisa que eles cortaram foram cursos noturnos, né? Então tem muita opção que tinha e eles não fechou turma, sabe? Suficiente, assim. Mas com certeza, estudar de manhã vale muito mais a pena. E aí, pensando, né, claro, em estudo de inglês, mas aí até uma curiosidade, que quando você vai fazer um diploma na Nova Zelândia, tipo, um curso que eles chamam de Graduate Diploma, né, que é um curso super popular aqui, que é um level 7, sei que parece que eu tô falando termos técnicos, mas acho que eu posso até te passar, Clarinha, o link com essa explicação do nosso site, assim, mas basicamente é uma especialização. Então, você já tem, tipo, eu sou formada em publicidade, eu vou fazer uma especialização em marketing digital. Ou, sei lá, cara, eu sou formada em publicidade, mas eu trabalhei com TI. Mas eu não tenho nenhuma formação em TI. Quero ter essa... Então, existe esse... Como se fosse o nosso último ano da faculdade, sabe? Uma especialização. A partir disso, é o que a gente chama, né, de cursos diploma.
até a pós-graduação, um mestrado, etc. Você, geralmente, poucas escolas você tem uma grade fixa, sabe? Você geralmente você escolhe as suas matérias. Então, acontece muito do estudante de diploma não estudar de segunda a sexta, das 8 a meio-dia, que nem acontece no inglês. Terça-feira ele estuda só de manhã. Segunda-feira ele não estuda, mas quarta ele sabe, estuda de manhã e uma aula de tarde, então acontece isso. E aí, de novo, como o seu objetivo principal no país, quando você é estudante, tem que ser estudar, você precisa ter total disponibilidade para isso. E mesmo assim, gente, eu não tive um estudante que veio para Nova Zelândia que não quisesse. Tem gente que, por exemplo, esse caso, de não quero trabalhar, não vou procurar. Eu não conheço ninguém que quisesse trabalhar e não conseguiu um emprego. Mesmo que esteja estudando diploma e seja tudo picado, seja uma loucura, existe emprego na Nova Zelândia. Quando você tá disposto, você consegue. E se você não tem aquele, como se diz, preconceito do tipo... Sim. É subemprego. Exato. Isso, aquilo. E você tá aberto para as oportunidades, você vai num café, trabalha num café. Precisa trabalhar de cleaner, faxineira. Você tá preocupada em fazer teu dinheiro, voltar pra casa. É um trabalho digno tanto quanto os outros. E muitas vezes ganha a mesma coisa. E às vezes ganha melhor. A gente já pegou o caso de estudante de que sou cleaner, quanto tá ganhando? Você fala, meu Deus, mas vou virar cleaner agora. E é isso, paga conta, sabe? Banca o seu estilo de vida aqui, banca a sua vida aqui, banca o seu sonho. Cara, não tem problema nenhum. E outra coisa, no Brasil, se você é, sei lá, advogado, e você vai trabalhar no Subway, como é que você vai justificar isso no seu currículo? Aqui não importa. Aqui não importa. Por que você trabalhou no Subway? Porque eu era estudante, eu vim pra estudar, podia trabalhar 20 horas, arrumei no Subway. Por que não, né? Por que não? Muito tranquilo. Tá, eu queria fazer um resumão. Vamos supor, eu tô lá no Brasil, eu quero vir pra cá, ou wherever, onde que eu quero ir. Então, tanto faz eu falar com vocês ou falar com a escola. Então, eu vou falar com você. Pelo preço, né? Pelo preço, sim. E aí, acho que vale dizer que tem escola que não pega matrícula direto. Se você, por exemplo, universidades, elas não respondem o estudante. E muitas escolas e muitas instituições não falam direto com os estudantes. Eles não têm um setor para atendimento ao cliente final. Eles falam com as agências. E sem falar que vocês falam português. Exatamente. Bom, aí, beleza, eu falei... E a escola nunca vai te falar, eu não sou uma boa opção pra você, vai lá aqui no concorrente. Eu vou te passar esse comparativo, sim. Então é isso, primeiro você manda uma mensagem pra mim. Vamos supor, então, que eu não conheço o trabalho e não quero você. Então eu vou achar... Todas as escolas são... as agências de intercâmbio são assim, elas não ganham dinheiro, elas ganham meio que... Não. Tem umas que cobram em cima, então. Então não quero essa, beleza. Eu escolhi vocês... Aí eu vou pegar o tanto de horas lá, whatever que eu quero lá, eu quero estudar inglês. Aí então vai ser aquele valor que é o preço da escola. E é o segundo passo, então. Acho que antes disso tinha que ter escolhido meio que o país, né? A Mari falou, se planejar, daí você entra em contato com a agência, escolhe o melhor país. Depois de escolher o melhor país, tem todo o processo aí de visto que você tem que fazer. Decidir, quero ir pra Nova Zelândia, eu preciso dessas documentações. Lembrando que aqui o Education, né, te daria todo o suporte da documentação, de todo o processo que você precisa seguir. Beleza, apliquei o visto. Aqui o Education não vai me dar mais suporte? Vai sim, vai te dar suporte depois. Cheguei na Nova Zelândia, preciso do suporte pra me buscarem no aeroporto. Não tô me dando bem na escola, ou algo assim. Eles te dão um suporte do início ao fim. O que, na minha opinião... é sensacional. É o que vale, né? É o que vale. Você tá pagando o mesmo preço que você estaria pagando numa escola, mas você tá recebendo todo o suporte. Quando eu fiz o meu não tive tanto suporte, não. Tive, claro, mas tive nenhum. Tive bem... Teve meu, né? Teve meu suporte aqui. Não, tem sempre a rede de apoio, não é suporte. Mas é exatamente isso, assim, resumão, então, é isso. Primeiro, você entra em contato pra gente começar a conversa, então, ir avançando no seu planejamento, e aí decide mais ou menos junto, sabe, o destino e o curso, porque às vezes, que nem você falou, qual que é mais barato? Cara, às vezes o seu define, a coisa que vai seu definir... budget, né? O budget, então, às vezes no Canadá é mais barato, mas no Canadá estudante de inglês não pode trabalhar. Não, tem que trabalhar. Então tem Nova Zelândia. Então acho que depende muito disso, sabe? Objetivos, budget, o que você quer depois disso. Por isso que a gente conversa e aí define meio que junto. Você é pro WhatsApp? Pode ser pro WhatsApp também.
Pode ser por e-mail. O primeiro contato é sempre feito no formulário do nosso site, ou então quando é indicação, claro, e a gente já vai... a gente tem também, quando a gente manda e-mail, a gente coloca o botão de WhatsApp, mas via de regra a gente sempre faz primeiro através do formulário, porque a gente precisa de algumas informações antes de começar efetivamente o contato. Mas enfim, começa a conversa, define-se então essas coisas, né? O curso, o destino e uma data de embarque, e aí matrícula, processo de visto de estudante... E correr pro abraço. E é isso aí. Resumindo. E é isso, ó, galera. Eu vou deixar todos os links. Eu vou deixar o site da Q Education aqui. Vou deixar o nosso formulário, que na verdade é o formulário da Q Education, mas vocês estão indo através de nós. E daí a gente já sabe que foi através desse vídeo também. Sim. E vai ser muito bom. E eu espero que todo mundo aí tenha um sucesso no intercâmbio, na escolha do país que vocês estiverem. E que essas fronteiras abram pra todo mundo, que todo mundo possa vir estudar, pra ser acabar, feliz. Eu indico o Instagram de vocês. Vocês respondem um monte de coisa bom. lá e tal. Inclusive várias tem coisinhas. live muito legal. Sim. E vocês também têm canal no YouTube, né, Mari? Sim, a gente em todos os canais, no Facebook, no YouTube, no... O que eu faltei? Instagram. Twitter. É QEducation.br. A gente tem muito conteúdo. A gente tem muitas lives, como o Jonathan falou, de profissionais que atuam na área. Ele participou de uma. Sim, Mas falando... não vem não. Tadinho, bem da hora. Legal. Então a gente tem muito conteúdo, tem muito artigo no site, a gente tem muita informação, então a gente está disponível para conversar. É um sonho gigantesco na vida das pessoas, a gente sabe, todo mundo que trabalha na Kiwi é envolvido com isso, já fez intercâmbio, já estudou fora, já morou fora, então a gente sabe que é um projeto gigantesco na vida das pessoas, a gente trata cada estudante, cada cliente com muito carinho, então é isso, mandar uma mensagem pra gente. E a gente se vê em Qualquer breve. dúvida, deixa aí embaixo, manda no Instagram. Tipo... Que eu volto, se tiver muitas dúvidas. Não, eu com volto. certeza você vai voltar, Mari. Não tenho dúvidas disso. A gente tá com os planos aí, quem sabe, de fazer mais uns quadros, né, de episódio. Então vamos ver. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês gostarem desse episódio, não esqueça de dar um like, de se inscrever pra gente continuar aqui fazendo o canal rolar. Deixa as perguntas, a gente tem o nosso grupo no Telegram, que eu vou deixar o QR Code em algum lugar na tela, e os links na descrição. Pelo Telegram a gente tira a dúvida de vocês também por lá, a gente mantém esse contato mais pertinho, e a gente entra em contato com a Mari e responde sua pergunta. Perfeito. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, Obrigada Mari, a por vocês. ter vindo, por ter participado aí de 2 episódios com a gente. Se você não for assistir o episódio da Mari, já vai lá pra saber um pouquinho mais sobre a história dela, a trajetória dela aqui na Nova Zelândia, que é muito massa. E é isso. Obrigada por terem assistido. Obrigada, Mari. Obrigada, Jonathan. É nóis. Obrigada, Arnold, que dormiu o episódio inteiro. E é isso. Um beijo Beijos. e um queijo. Tchau. Um beijo, um queijo.